Adalberto, então, a gente tem 15 minutos. Vamos falar agora, então, das filhotes e mostra pra gente o que você tá vendo aí em relação a elas. A gente passou por um período pós-julgamento do STF da tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, quase um período de bonança, né? Porque, não em escritórios, mas as empresas de uma forma geral e as decisões que vieram, a gente notou que, assim, algumas das teses filhotes, elas começaram a ter reflexos do que Pode foi a passar, tese mãe. tá, a tela. Mas isso durou um pouco tempo, mas não deixa de valer o precedente do leading case lá do STF. Por quê? As teses de filhotes, elas foram tratadas usando bem ou destratadas no julgamento delas de forma por conta de casuísticas das próprias teses que foram enfrentadas. Por exemplo, se você pegar lá, você poderia aplicar a mesma razão de decidir da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS para a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, por exemplo? Poderia. Eu acho que sim. O racional seria o mesmo. O STF foi lá e falou, olha, CPRB para mim é um regime opcional. E por isso você tem que aderir. E aí, até nesse julgado, nos termos que o Alexandre de Moraes colocou no voto dele lá, ele dá a entender que aquele regime em específico tinha um conceito mais amplo do que seria a receita. O que pode ser, no final das contas, na hora que a gente fosse olhar a questão, poderia ser até benéfico para as outras teses filhote. Falou assim, se lá é o mais amplo, então o conceito de tributo não pode integrar a base de tributo, está valendo. E segue valendo. Então, assim, nesse caso foi, digamos, como eu falei antes, destratado por conta disso, por conta de uma peculiaridade da CPRB, da contribuição sobre a receita bruta. Num outro caso que teve também, a taxa de administração, que aí é um ponto que até linka com o que a gente estava falando e falamos no bastidor um tempinho atrás, de que existe uma tese que falava, olha, você teria direito a excluir as taxas de administração de cartão de crédito da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? É uma verba que seria repassada integralmente para a administradora. Exato. Tá bom. O STF falou, olha, não, isso não integra, isso é custo da operação, ou despesa da operação, a depender do caso, é custo da operação e, portanto, integra a base de cálculo, sim. Ok. E aí, fazendo um link que a gente estava falando agora há pouco. Isso, ao invés de você não entender isso como custo, não, é despesa, porque eu sou todo do online, eu sou todo dependente de cartão de crédito, de operadora de cartão de crédito. É essencial, a depender de como sua operação se arranja. Será que, assim, tudo bem, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, mas será que não daria o crédito? Então, assim, essa dinâmica a gente vai começar a ter muito a partir dessas teses filhotes. Até o morrer dessas teses filhotes vai começar a gerar esse tipo de discussão em todas as outras áreas, tanto na dinâmica de crédito como na própria tese propriamente dita. Por exemplo, agora, mais recentemente, mais iminentemente, digamos assim, a gente vai ter o julgamento da tese da exclusão do ICMS, da base de cálculo do RPJ e da CSL para quem é no lucro presumido. Racional é idêntico. Quem vai julgar vai ser o STJ. Semana que vem, dia 26/10, vai ser julgado. Vai ser julgada essa tese no STJ. O que a gente imagina? É que não vai fugir dessas linhas mestras que o STF de alguma forma enfrentou. Mas pode ser que venha uma solução divergente? Pode. Então tá. O que a gente vê sobre... Então assim, olhando para a tese filhote dessa forma aqui, você pode ver um entendimento muito parecido com a exclusão do CMS e pode ver um entendimento completamente distinto. E dentro dessa salada que acaba sendo decidir um caso ou outro, ainda temos a questão da modulação, que a gente vive discutindo lá no escritório, que é o STF dá ganho de causa para a tese e modula no tempo. O que é modular no tempo? Recorta no tempo os efeitos disso. E de uns 2 anos para cá, a gente viu o STF fazendo diversos critérios de modulação que não são nem um pouco antecipáveis, assim. A gente não consegue dizer como o STF vai modular determinada tese. Né? Exato. Então a gente vai passar pelo quê? A gente vai ter que... O que a gente sugere para as empresas, isso
para ontem, se você tem a tese tributária, aquele posicionamento antigamente de adotar, assim, vou esperar o STF decidir, já não vale mais. Pro simples fato de que se ele modular, fatalmente, quase com alguma certeza, algum grau de certeza, você vai ter aquele direito restrito porque você não entrou com a ação antes do julgamento. É isso que a gente tem visto, não só para as teses filhotes, como para N teses de tributárias que tem uma envergadura muito grande. A gente viu recentemente a tese dos juros, teve um tratamento, a tese dos juros explicando, a tese que entende que não seria suscetível de IRPJ e CSL os juros de indébitos tributários ou de depósitos judiciais. Isso teve um critério muito específico para modular. A tese do DIFAL, que é a tese do como que aplica o diferencial de alíquota, outro critério completamente diferente.